Me responde uma coisa, como é que está a sua sensação de incerteza? Você sente que a incerteza e a complexidade aumentaram nos últimos anos? Essas palavras fazem parte do seu vocabulário nas reuniões de trabalho? Se você respondeu sim a essas perguntas, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 4 coisas bem importantes. A primeira é por que a sensação de incerteza aumentou. A segunda é por que acreditamos estar numa era de transição, ou melhor, numa transição de eras. Terceiro, as 4 revoluções simultâneas que o mundo vive hoje. E quarto, como que a gente pode se preparar para liderar a partir de uma nova lógica. Meu nome é Henrique Catarrira, sou facilitador em desenvolvimento humano e sócio da Cuidadoria. Eu ajudo líderes que acreditam em novas formas de liderança a liderar equipes mais humanas, colaborativas, ágeis e inovadoras. Se você chegou aqui é porque sente que o mundo mudou e talvez busque novas maneiras de gerir organizações e liderar pessoas. Então vamos para os temas do vídeo. Eu quero te contar por que a sensação de incerteza aumentou. Você sabia que existe um índice que mede o nível de incerteza mundial? Como que você acha que está esse índice aí nos últimos meses? Como você pode ver nesse gráfico, em janeiro de 2025, a gente atingiu o nível histórico, né, o mais alto já registrado. Mais alto até mesmo do que o pico anterior que foi durante a pandemia. E quais são as causas, né, dessa incerteza? Para mim, não existe uma única causa, mas existe uma combinação, né, de coisas. Por exemplo, a guerra tarifária de Trump, né, nos Estados Unidos, as guerras e os conflitos, né, Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, fora outros conflitos e guerras que acontecem no mundo que não são muito veiculadas na mídia. Depois a gente tem os avanços das IAs e a crise climática. Segundo Gerd Leonhard, que é um futurista alemão, ele afirma que a humanidade passa por 4 grandes revoluções simultâneas e que o ano de 2025 é o ano da virada para a transição. Mas que transição que a gente está falando, né? É a transição da competição para a colaboração, do controle para a confiança, da concentração do poder para a distribuição do poder, da unipolaridade para a multipolaridade, da economia neoliberal para a economia do cuidar, para novos tipos de economia. Então vamos para as 4 revoluções? A primeira revolução é a revolução geopolítica. Depois da Segunda Guerra, a gente viveu um período muito longo, né, bipolar, onde a gente tinha Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria, exercendo grande influência, né, econômica no mundo. Depois, com a queda da União Soviética, a gente viveu um mundo unipolar, né, apenas com Estados Unidos, sendo essa grande influência econômica e até cultural, né, nos restos dos países do mundo. Agora a gente está observando um movimento de descolamento dos Estados Unidos, né, com as tarifas de Trump, causando esse isolamento dos Estados Unidos com relação ao mundo, e ao mesmo tempo que a gente vê um movimento de cooperação, né, entre blocos econômicos como o BRICS, a União Europeia, o ASEAN, que é um grupo de países, né, uma aliança comercial ali no Sudeste Asiático. A segunda revolução é a revolução digital, mas não a revolução da internet que começou lá no começo dos anos 90, e sim a revolução da inteligência artificial. A diferença é que elas não são apenas ferramentas de automação, né? Elas são agentes que conseguem criar conteúdos, né, em textos, vídeos, áudios, imagens, filmes, né? Eles têm uma enorme capacidade de analisar dados e também tomam decisões sozinhas. Imagina agora que todas as profissões, né, ligadas à indústria do conhecimento podem ser substituídas, né, inteiramente ou parcialmente por máquinas. Então, algumas pessoas, né, vão conseguir ter um ganho de produtividade muito alto, né, usando ferramentas de IA, e outras vão ser totalmente substituídas, né, como operadores de telemarketing, por exemplo. Hoje a gente já tem dados de que os chatbots, né, que são essas inteligências artificiais que fazem atendimento ao cliente, elas são muito mais eficientes do que um atendente humano. E como que vai ser o mercado de trabalho, né, quando a maioria do trabalho for possível, né, ser feito por máquinas? E como é que a gente traz
o melhor do ser humano com o melhor da tecnologia para a gente resolver os problemas da humanidade de uma forma ética. Esses são alguns desafios, né, que profissionais, pessoas, líderes, né, vão ter que lidar nos próximos anos. A terceira revolução é a revolução da sustentabilidade, ou melhor, da regeneração, como eu prefiro chamar. A crise climática ela já faz parte da vida de milhões de pessoas, né, de refugiados climáticos, de pessoas que sofrem com enchentes, com inundações, com incêndios florestais, né, com eventos de extremos climáticos, né, e até pessoas comuns como nós que sofrem toda vez que vê um aumento, né, na alta dos alimentos, por exemplo. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, a crise climática custa 12% do PIB para cada 1 grau de aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura ele não vai chegar nas próximas gerações, daqui 3 décadas, ela vai chegar na nossa geração. E não dá mais para tapar o sol com a peneira, né? Porque sem um ecossistema equilibrado, né, a gente vai ter um declínio da economia, e com o declínio da economia a gente vai ter menos clientes, e menos clientes, menos lucro. Ou seja, se as empresas e as organizações não entrarem na lógica da regeneração, elas não vão prosperar. E a gente precisa de muita colaboração, né, entre governo, empresas e sociedade para fazer com que isso aconteça. E por isso a gente precisa de lideranças que acreditam que isso é possível. Segundo uma pesquisa da Morgan Stanley, chamada Sustainable Signals Individual Investors de 2025, que entrevistou mais de 1.700 investidores individuais dos Estados Unidos, México, Europa e Ásia-Pacífico, mais de 80% dos investidores acreditam que é possível, né, alcançar ganhos financeiros focando em resultados positivos para o planeta e para a sociedade. 59% dos investidores planejam aumentar os investimentos sustentáveis no próximo ano. E 99% dos investidores da geração Z e 97% dos millennials apresentam altos interesses em investimentos sustentáveis. E esse último número ele é bem interessante, porque mostra que a geração Z ela já está antenada, né, com esses temas, já nasceu com um sistema operacional atualizado, né, e daqui a alguns anos a gente já vai ter líderes, né, da geração Z nas organizações, né, e talvez até mesmo nos governos. Então, na minha opinião, é uma questão de tempo, né, para que as empresas façam essa transição para uma atuação mais regenerativa, mais sustentável. E a quarta e última revolução é a revolução do propósito. Se as antigas gerações elas focavam em carreira, status, salário, estabilidade, a geração Z veio para redirecionar o foco, né, e revolucionar as relações de trabalho. Para eles, o trabalho é um meio de viver o seu propósito, né, e um ambiente que seja acolhedor, com senso de pertencimento e um equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. E esse conflito geracional, né, ele vai provocar mudanças importantes nos ambientes de trabalho, né, empurrando as organizações para modelos mais orientados a propósito, mais humanos, colaborativos, né, inclusivos e inovadores. E se você quiser aprender um pouco mais sobre novos modelos de gestão, baixe agora o nosso e-book Liderança Evolutiva, 5 obras essenciais para transformar as organizações do século XXI. O link para baixar o e-book gratuito está aqui na descrição. E como falei anteriormente, né, quando a geração Z começar a ocupar esses cargos de liderança nas organizações, a gente vai fazer uma transição não apenas para um mundo sustentável, né, mas para um mundo onde o propósito não vai ser apenas uma frase bonita no site da empresa, mas parte de uma economia, né, que combina o planeta, pessoas e prosperidade. O que você achou dessas 4 revoluções? Comente aí embaixo, né, como que elas estão afetando, né, a sua vida, o seu trabalho nesse momento. E Leonhard afirma que 2025 é o ano da virada. Por isso a gente precisa se preparar agora para prosperar a partir dessa nova lógica. Mas o principal desafio é que a velha lógica está morrendo e as estruturas da nova lógica ainda não estão prontas, elas precisam ser construídas. A gente tem certeza, né, que esse velho vai deixar de existir,
mas a gente ainda não ter certeza, né, de como que vai ser. Como podemos então liderar a partir da nova lógica? Como é que a gente cria as estruturas, né, desse futuro desejável, mantendo as luzes da velha lógica acesas enquanto a gente faz essa travessia? E essa é a pergunta do milhão, não é mesmo? E a resposta não é um manual pronto, mas uma mentalidade e uma prática que vai ajudar a gente a construir esse caminho ao mesmo tempo que a gente caminha. A chave para liderar nessa transição é abraçar a incerteza, a liderança facilitadora e o poder da experimentação. Olha só, se o futuro é incerto, como é que a gente consegue liderar com respostas prontas? Não podemos, né? Por isso a gente precisa liderar com perguntas, com curiosidade, com coragem. A liderança facilitadora não é sobre ter todas as respostas, mas sim criar um ambiente, né, onde as melhores respostas possam emergir a partir de inteligência coletiva. É sobre ser um catalisador, né, um arquiteto de um espaço onde a colaboração genuína, a confiança e a distribuição de poder, né, que a gente tanto fala, possa florescer. E o poder da experimentação, ela entra aqui como um motor, né, dessa nova lógica. Se a gente não sabe exatamente como vai ser esse novo, a gente precisa testar novas hipóteses, aprender, iterar, pivotar, né, de uma forma rápida. E é como construir um avião em pleno voo, né, com toda a equipe engajada lá dentro. Então, eu vou compartilhar aqui 5 dicas, anota aí para não perder nenhuma. Primeiro, cultive uma mentalidade de experimentação e o aprendizado contínuo. Incentive a experimentação, né? E isso significa que você vai errar bastante. E desmistifique, né, o erro. E aí você pode transformar cada falha num aprendizado, né? Então, criar um ambiente onde as pessoas se sintam mais seguras para trazer suas opiniões sem medo de ser julgado, né? Mesmo que essas ideias não funcionem de primeira. E olha só, a natureza é esse processo contínuo, né, de experimentação e adaptação. E em ambientes caóticos, né, e incertos, o perceber e responder funciona melhor do que o prever e controlar. 2. Crie espaços de segurança psicológica. Lidere com vulnerabilidade. Mostre que você também não tem todas as respostas. Você pode compartilhar suas dúvidas e seus desafios. Isso abre espaço também que a sua equipe também mostre, né, se sinta à vontade para fazer o mesmo, para contribuir, para dar sugestões e valorize a diversidade de pensamentos. Então, incentive o debate saudável, né, a discordância positiva, né, você pode usar ferramentas com aquela coisa do duplo diamante, né, que você diverge, converte, depois diverge, converte de novo. A inovação, ela nasce dessa fricção de ideias. Lidere com perguntas e não com respostas prontas. Seja um facilitador de conversas. Em vez de ditar o caminho, né, faça perguntas poderosas que estimulem a reflexão e a cocriação. Então, perguntas como: o que podemos aprender com isso? Ou como a gente pode abordar isso de forma diferente? Ou qual é o próximo pequeno experimento que a gente pode fazer a partir desse aprendizado? Empodere a autonomia e a tomada de decisão distribuída, né? Então você pode, por exemplo, confiar na capacidade da sua equipe, dar liberdade e responsabilidade para que eles possam tomar suas próprias decisões, né, dentro do papel que eles ocupam, né, e fazer essa transição, né, do controle para a confiança, da concentração do poder para a distribuição do poder. 4. Fomente a colaboração entre áreas. Conecte pontos e pessoas. Na incerteza, é muito raro que uma solução apareça de uma área isolada. O seu papel como líder é conectar pessoas e ideias, né, de áreas totalmente diferentes para co-criarem soluções juntas. Crie projetos multifuncionais, né, com equipes transdisciplinares, que assim você fomenta uma conversa de pontos de vista diferentes, e isso normalmente faz com que emerjam soluções muito mais interessantes e duradouras. Construa pontes, né, entre o velho e o novo, né? Essa transição, ela não é um salto no escuro, mas ele é um processo. Então você pode identificar coisas, né, da velha lógica que conseguem sustentar, né, que podem ser úteis para essa transição, e também identificar aquilo que precisa ser mudado, né? Então você trabalha com esse exercício de desapego,
né, de desaprender e reaprender. E o quinto e último é: seja o primeiro a experimentar e aprender, né? É muito importante que você lidere aí pelo exemplo, né? Se você quer que a sua equipe, né, abrace a incerteza e a experimentação, você tem que ser o primeiro a fazer isso. Compartilhar os seus próprios experimentos, seus erros, suas falhas, né, os seus acertos. E a liderança evolutiva é sobre ser um navegador, né, entre eras. E é assim que a gente cria, né, as estruturas do futuro desejável, ao mesmo tempo que deixa, né, as luzes acesas ali da velha lógica, né, dando perspectivas, né, e sem tirar o olho, né, do nosso propósito, da nossa visão de futuro, né, do nosso ideal. Se você se sente chamado a ser esse tipo de líder, um líder que abraça a incerteza e olha para isso como uma oportunidade de mudança, né, para fazer essa transição para uma nova era, eu quero te convidar para dar o próximo passo. Na Cuidadoria, nós desenvolvemos a Jornada de Liderança Evolutiva, que é um programa desenhado para te equipar com ferramentas, com práticas, com habilidades, para você poder liderar, né, essa transição que a gente tanto quer no mundo. E lá você vai poder se aprofundar, né, em cada um desses pontos, construir equipes mais humanas, ágeis, colaborativas, inovadoras para transformar a sua organização em um agente de impacto, né, de transformação social. São 8 sessões ao vivo, mais 12 meses de acompanhamento com mentorias coletivas, onde você vai poder aprender, trazer o seu projeto, né, e as mentorias vão te ajudar a ancorar, né, a execução e a sustentação desse projeto ao longo do tempo. E o link da jornada está aqui na descrição, né? Acesse o link, conheça, tire suas dúvidas, vou ter o prazer aí de te atender e tirar todas as dúvidas. E qual é o experimento que você vai fazer, né, a partir de agora? Né? Comente aí, escreva nos comentários, que isso pode ajudar a inspirar outros líderes. E não perca os próximos conteúdos, né, sobre liderança evolutiva. E muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.